Olá, sombrios! Bem-vindos aos Contos de Terror da Jessie. Nosso conto de hoje se chama Mapinguari. O Mapinguari é uma criatura lendária da mitologia amazônica, especialmente conhecida na região norte do Brasil. Descrito como um monstro assustador, o Mapinguari é temido pelas comunidades locais e muitas histórias sobre ele têm sido contadas ao longo das gerações. Segundo a lenda, o Mapinguari é uma criatura gigantesca, com uma aparência grotesca, possuindo apenas um olho no meio da testa e uma grande boca na barriga. Ele tem o corpo coberto de pelos grossos e resistentes, e suas mãos e pés são comparados a garras poderosas. Além disso, dizem que a criatura tem um cheiro terrível, que pode ser sentido de longe. O Mapinguari é conhecido por ser uma fera carnívora e voraz, caçando animais e até mesmo atacando seres humanos que se aventuram em suas terras. De acordo com as lendas, sua aparência e habilidades sobrenaturais, como a capacidade de se regenerar e soltar fogo pela boca, tornam-no extremamente perigoso e difícil de ser derrotado. Muitas comunidades indígenas e ribeirinhas do Amazonas ainda acreditam na existência do Mapinguari e evitam entrar em seu território por medo de serem atacados pela temida criatura. No entanto, é importante notar que o Mapinguari é uma figura lendária e sua existência não é comprovada cientificamente. Uma expedição corajosa liderada pelo jovem biólogo Felipe adentra a misteriosa floresta amazônica, em busca de desvendar seus segredos e mitos ancestrais. Guiados pela lenda do lendário Mapinguari, uma criatura assustadora e imponente, os aventureiros enfrentam o desconhecido, mas a verdade por trás da lenda é mais sombria do que poderiam imaginar. Envolto em terror, Felipe é confrontado com a presença maligna do Mapinguari e fica marcado por uma maldição que o atormentará para sempre. Felipe, o jovem biólogo apaixonado pela natureza, pelos mistérios da floresta, seu espírito aventureiro impulsiona a liderar a expedição pela floresta. No entanto, após enfrentar o Mapinguari, ele fica marcado pelo terror que o acompanhará para sempre. Isabel é uma botânica experiente determinada a descobrir novas espécies vegetais na floresta. Ela possui um espírito prático e está disposta a enfrentar os desafios da expedição. Pedro, um zoólogo e rastreador habilidoso, sempre disposto a enfrentar o desconhecido. Seu conhecimento sobre a vida selvagem é valioso para a equipe. Larissa, especialista em insetos e aracnídeos, corajosa e destemida em suas pesquisas. Ela traz consigo um profundo respeito pelas lendas e culturas locais. Lucas, um antropólogo apaixonado pela cultura e pelos mitos das tribos indígenas da região. Ele traz uma abordagem antropóloga a descobertas da expedição. Miguel, o geólogo, dedicado a estudar a diversidade biológica da floresta e a história de suas formações geológicas. Ao adentrar a floresta, a equipe de aventureiros se deparam com a imensidão verdejante e os sons misteriosos da selva. Guiados por Felipe, que acredita firmemente no valor científico da expedição, eles partem para desvendar os mistérios da floresta e das lendas que a cercam. À medida que a noite cai, a tensão aumenta entre os aventureiros. Os grilos e insetos noturnos parecem murmurar com a floresta, sussurrando avisos sobre o perigo iminente. A lenda do Mapinguari paira no ar, mas Felipe se mantém confiante, encorajando o grupo a continuar. No entanto, a atmosfera muda abruptamente quando um rugido ensurdecedor ecoa pela floresta. Uns olhos vermelhos brilhantes na escuridão, e o Mapinguari emerge na forma assustadora, com garras afiadas e sua presença colossal. A criatura desafia a lógica e a ciência. O terror se espalha entre os membros da expedição e eles tentam desesperadamente escapar do Mapinguari. Um por um, os aventureiros são capturados, arrastados para a escuridão da floresta.
O grupo da expedição enfrentou um destino terrível. Cada membro da equipe foi confrontado com o horror imaginável da criatura lendária, e a expedição se transformou em um pesadelo de proporções assustadoras. Isabel, a botânica, experiente, foi a primeira a ser pega quando tentou fugir da criatura correndo para sua barraca. A criatura a surpreendeu, com suas garras afiadas, levando-o para a escuridão sem deixar rastro. Pedro, o zoólogo, tentou proteger o grupo, mas o confronto era desigual com o monstro. Seus esforços foram em vão. Ele também acabou sendo levado pelo mapinguari. Larissa, especialista em insetos, ficou paralisada diante da criatura colossal. O mapinguari arrastou para longe sem deixar vestígios. Lucas, o antropólogo, tenta apelar para as crenças e lendas das tribos indígenas, esperando que pudesse encontrar uma maneira de acalmar o monstro. No entanto, suas tentativas foram em vão e ele também desapareceu nas trevas. Miguel, o geólogo, teve sua mente racional confrontada com um terror sobrenatural que ele não pôde explicar, e ele também foi levado pelo monstro. Felipe, o jovem biólogo, se viu impotente seus colegas sendo capturados pelo mapinguari. Um a um, ele corre freneticamente sem rumo, com o coração acelerado e os pensamentos turvos. Enquanto tenta escapar da fera ameaçadora, Felipe tropeça em uma antiga estátua esculpida do mapinguari na escuridão da floresta. Ele se deparou com um símbolo macabro e sinistro que representava a criatura lendária. A estátua era esculpida em pedra escura de aparência gasta e desgastada pelo tempo, dando-lhe uma sensação de antiguidade e mistério. Ela retratava o mapinguari em toda a sua terrível glória. A figura grotesca da criatura é assustadora e impressionante. O mapinguari tinha um corpo musculoso e deformado, coberto de pelos escuros e grossos. Seu olho vermelho e brilhante parecia penetrar a alma de quem o encarava. O monstro estava representado com um único olho grande e sinistro, característico da criatura que aterroriza as pessoas há gerações. As garras afiadas do mapinguari eram esculpidas como se estivessem prontas para despedaçar qualquer um que ousasse se aproximar. A boca aberta que se estendia pela sua barriga exibia dentes afiados, dando uma aparência feroz e ameaçadora. A estátua emanava uma áurea maligna, parecendo ganhar vida e envolver Felipe em uma atmosfera assombrosa. Ao se deparar com essa figura sombria e perturbadora, Felipe sentiu-se consumido pelo medo e pelo terror. A presença do mapinguari parecia se estender além da estátua, como se a própria criatura estivesse ali presente, observando-o atentamente. Sem saber o que fazer diante daquela visão aterrorizante, Felipe permitiu que sua curiosidade o dominasse e tocou a estátua com as pontas do dedo. Foi nesse momento que uma força sinistra o envolveu e a oferta do pacto do mapinguari ecoou em sua mente, tentando seduzi-lo com promessas sombrias e tentadoras. Com o coração acelerado e a mente turva pelo medo e pela curiosidade, Felipe cedeu à tentação e fez o pacto com o mapinguari, sem imaginar as consequências sombrias que isso acarretaria. A estátua então pareceu ganhar vida e liberou uma aura escura que o envolveu, selando o pacto e lançando uma maldição sobre o jovem biólogo. A partir desse momento, Felipe carregaria o tormento e o terror do mapinguari consigo para o resto de sua vida. Quando a criatura desapareceu na escuridão da floresta, Felipe estava sozinho e aterrorizado. Ele foi o único sobrevivente da expedição, mas carregaria consigo o tormento e a maldição do mapinguari para o resto de sua vida. O pacto que Felipe fez com o mapinguari foi um acordo sombrio que o permitiu escapar temporariamente do ataque iminente da criatura. Desesperado e sem opção diante do perigo, Felipe aceitou a oferta para poupar sua vida naquele momento. No entanto, o pacto teve um custo terrível.
Ao aceitar o acordo, Felipe ficou marcado pela maldição do Mapinguari, e isso o atormentou pelo resto de sua vida. A maldição o perseguiu como uma sombra, assombrando seus pesadelos e preenchendo seus dias com terror constante. Ele se tornou vulnerável a visões aterrorizantes, encontros sobrenaturais e manifestações inexplicáveis que o deixaram à beira da loucura. Felipe se viu condenado a carregar o fardo do terror e da escuridão que o Mapinguari representava, e não havia como se livrar dessa maldição. O pacto que inicialmente lhe ofereceu a possibilidade de sobreviver tornou-se uma sentença perpétua, um preço aterrorizante a ser pago por ter se envolvido com forças sobrenaturais além de sua compreensão. Era como se uma sequência interminável de pesadelos do qual ele não podia escapar. A maldição do Mapinguari o envolveu em um mundo sombrio e sobrenatural, onde a linha entre a realidade e o horror se tornou cada vez mais tênue. Felipe começou a ter visões recorrentes do Mapinguari, mesmo longe da floresta amazônica. A figura assustadora do monstro se materializava em suas noites, o que o fazia acordar sobressaltado e suando frio. Essas aparições eram tão vívidas que ele mal conseguia distinguir entre seus pesadelos e a realidade. Felipe passou a notar sombras estranhas se movendo nos cantos de seus olhos, mas quando se virava para olhar elas, desapareciam rapidamente. Essas sombras o deixavam em estado de alerta constante, sempre sentindo que algo o observava. A qualquer momento, Felipe podia ouvir os ruídos ensurdecedores do Mapinguari, ecoando em sua mente, mesmo quando estava em lugares tranquilos e silenciosos. Os sons se tornavam uma trilha sonora constante de terror em sua vida. Seus sonhos se transformaram em pesadelos vívidos e perturbadores, nos quais ele era perseguido pelo Mapinguari, ou se via preso em uma floresta escura e sinistra. Os sonhos o deixavam exausto, pois não encontrava paz nem mesmo durante o sono. Às vezes Felipe sentia como se algo invisível tocasse ou o puxasse, causando arrepios na espinha. A sensação da presença sobrenatural o acompanhava em momentos aleatórios do dia. Felipe encontrava símbolos esculpidos em troncos de árvores ou rochas que ele não conseguia decifrar, mas que pareciam estar relacionados ao Mapinguari. Esses símbolos o deixavam com uma sensação de apreensão e mistério. Essas manifestações inexplicáveis foram apenas algumas das provações que Felipe enfrentou após fazer o pacto com o Mapinguari. A maldição o fez questionar a própria realidade e a origem desses fenômenos sobrenaturais, levando-o cada vez mais para dentro do abismo do terror do desconhecido. O pesadelo sombrio que o assombrava não tinha fim à vista, não tinha um fim à vista, e Felipe se viu em uma batalha constante para preservar sua sanidade em meio ao mundo cheio de horrores, além de sua compreensão. Assim, a escolha de Felipe em aceitar o pacto acabou por transformar sua vida em um pesadelo perpétuo, onde ele teria que enfrentar os horrores do Mapinguari e lidar com as consequências sombrias de suas ações. A maldição atuaria como uma lembrança constante de que ele não poderia escapar das forças misteriosas que governam a floresta amazônica. Após fazer o pacto, Felipe começou a experimentar uma mudança em si mesmo. Uma escuridão sombria se instalou em seu coração e a maldição começou a afetá-lo tanto fisicamente quanto emocionalmente. Seus olhos adquiriram um brilho estranho e inquietante, refletindo a áurea maligna do Mapinguari. Sua mente foi inundada por pensamentos obscuros e compulsões sinistras. À medida que a maldição se fortalecia, Felipe percebeu que estava se tornando mais parecido com a criatura lendária, perdendo sua humanidade pouco a pouco. Ele se afastou de seus amigos e familiares. Com medo de que a escuridão que o dominava pudesse machucá-los. As noites se tornaram longas e solitárias, enquanto a presença do Mapinguari o assombrava em seus sonhos. Felipe tentou encontrar respostas em livros antigos e mitos esquecidos,
mas parecia que a maldição era inescapável. Desesperado por ajuda, ele decidiu procurar um pajé indígena, conhecido por sua sabedoria em assuntos sobrenaturais. O pajé viu a verdadeira essência do Mapinguari em Felipe e compreendeu a gravidade da situação. Ele explicou que a maldição só poderia ser quebrada se Felipe encontrasse a coragem para enfrentar suas próprias sombras e os sentimentos que o levaram a fazer o pacto. Determinado a se livrar da maldição, Felipe embarcou em uma jornada emocional para enfrentar seus medos e arrependimento. Ele mergulhou fundo em sua própria psique, enfrentando suas decisões e escolhas passadas. Aprendeu a perdoar a si mesmo e aceitar a busca pela curiosidade havia levado a esse caminho obscuro. Enquanto Felipe lutava para se libertar da maldição, ele também dedicou-se a ajudar a preservar a floresta amazônica e as criaturas que nela habitavam. Ele se tornou um defensor apaixonado da conservação ambiental, trabalhando para proteger a rica biodiversidade da região e garantir que lendas como a do Mapinguari não fossem esquecidas. Com o passar dos anos, a maldição começou a enfraquecer, à medida que a luz voltava a brilhar dentro de Felipe. Ele nunca mais esqueceu os desafios enfrentados, mas agora via-os como lições valiosas que o tornaram mais forte e mais consciente de seu papel no mundo. Embora ele nunca pudesse se livrar completamente da aura sinistra do Mapinguari, Felipe aprendeu a viver com ela, transformando-a em uma força positiva para inspirar os outros a protegerem a natureza e a encontrar beleza nas histórias e lendas que enriquecem a cultura humana. Assim, Felipe seguiu sua vida como um guardião da floresta, protegendo o equilíbrio delicado da natureza e compartilhando a história do Mapinguari como um lembrete de que somos todos responsáveis pelo cuidado da terra que chamamos de lar. A história da expedição amaldiçoada era sussurrada para aqueles que ousaram adentrar a floresta amazônica, lembrando-os de que, no coração das sombras, o terror os aguardava. Obrigada por escutarem até aqui. Apoie o canal curtindo, compartilhando, se inscrevendo. Convide seus amigos para conhecer o conteúdo do canal. E você que vem até aqui, mas ainda não é um inscrito, sinta-se à vontade para fazer parte da família de Sombrios. E até a próxima.